que antecede o louvor, de Pérola da Graça. Uma pequena meditação que eu faço com os irmãos para deixar gravado. Eu estava conversando com um abençoado de uma denominação muito respeitosa e que forma pregadores e teólogos, enfim. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu falo teólogo, eu não falo dos irmãos que fazem teologia. Quando eu falo teólogo, eu falo dos escritores de livros, desses que ficam escrevendo revistas, porque eles são os teólogos da igreja. Os demais são estudantes daquilo que eles estipularam como regra. Então, a minha finalidade não é atacar você que estuda ou que estudou. A minha finalidade é desqualificar esses homens que enriqueceram com o suor do seu rosto, do seu trabalho. E a pergunta que eu fiz a ele, porque eu disse a ele que a vinda do Filho do Homem diz respeito ao juízo de Israel. Está comprovado nas pregações que nós fazemos. E ele me disse o seguinte: eu não aceito isto. O que eu acredito é que Jesus vai voltar. E eu perguntei a ele: e o que é que ele está esperando para voltar? Deixa eu perguntar aos senhores aqui e pela internet. O que é que Jesus está esperando para voltar? Se ele não voltou. Por que ele não volta? Está esperando o quê? Pasmem. Ele me disse, é que o diabo ainda vai levar muita gente para o inferno. Mas essa conta não fecha. Quer dizer que ele não volta esperando o diabo levar pessoas para o inferno? Ele disse sim, porque o diabo tem pouco tempo. Ora, mas nós já estamos no ano 2019, se esse seu pensamento for real, quantas pessoas Deus está deixando ele levar para o inferno? Faça-me um favor, tem lógica isso? Eu vou fazer uma pergunta aos senhores com franqueza. Se você soubesse que na frente da sua casa estivesse um estrupador rondando, você tivesse que sair para o seu trabalho, você deixaria sua filha lá dentro, as portas abertas, e iria trabalhar sabendo que o estrupador ia entrar lá dentro da sua casa? Se você que é mau não faz isso, por que Deus permitiria o diabo levar você para o inferno? Isto é que não faz lógica, não faz sentido. Então Deus está lá em cima, roendo as unhas, e o diabo aqui, levando quem ele quer para o inferno. E Deus não pode fazer nada, porque não chegou a hora. Sinto muito, mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia protege os seus filhos, os mantém em segurança, diz que da palma da sua mão ninguém os arrebata. Levou Paulo ao terceiro céus e o revelou a seguinte expressão: nada pode separar os meus filhos do meu amor, nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem nenhuma outra criatura poderá separar vocês do amor de Deus. Isto é aceitável. Então, ele foi tentando se esquivar e me disse: não, na verdade, Geraldo, realmente isso não faz sentido. Deus esperar o diabo levar todo mundo para o inferno, enquanto a pessoa decide se aceita ele ou não. Mas uma coisa eu lhe garanto:
Deus só está esperando o anticristo voltar. Eu disse, qual? Porque o da Bíblia diz que já voltou. 1 de João capítulo 4, versículo 2, nós lemos agora lá. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem, e presentemente, disse João, na primeira era cristã, está no mundo. Então, se Jesus tem que esperar o anticristo, já não precisa mais, doutor do evangelho, porque lá nos dias de João, ele já estava no mundo. Então isso não é desculpa. Depois ele me disse o seguinte, não, realmente você está certo. Mas Jesus não veio ainda, porque o evangelho não foi pregado a toda criatura. E ele me disse, balançando os anéis, o próprio Jesus disse que ele só viria, o fim só iria acontecer quando o evangelho fosse pregado a toda criatura. E ele, digita para mim que não está aí, e ele me mostrou então Mateus 24, 14, olha aí. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Ele disse, e aí, Geraldo, sai dessa? Eu disse, claro. Agora leia comigo, doutor, o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Nos dias de Paulo e de Jesus, o evangelho foi pregado a toda criatura ou não? Foi. Então essa não é uma desculpa para Jesus vir. Porque ali diz que o evangelho, nos dias de Paulo, que era o mundo de então, foi pregado a toda criatura. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, disse Paulo, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras. E o doutor escondeu os anéis. Não há desculpa. Jesus veio para julgar Israel. Ele não veio para condenar a igreja. É que eles não querem aceitar, porque isto prendeu o povo debaixo de medo. Usaram a passagem lá das 5 virgens prudentes, e venderam, foi vidro de azeites nas igrejas. Pessoas que diziam que não tinham azeite, elas não tinham azeite, mas o pastor tinha a R$15 o vidrinho, pequenininho, para quando Jesus voltar à meia-noite, elas não ficarem sem azeite. Então ele me disse, tentando se justificar, Jesus está esperando todos se arrependerem. Eu disse, então deve demorar bastante. Porque segundo a tese dele, eu perguntei, e quando é que uma pessoa pode se arrepender? Com 2 anos de idade ela pode se arrepender? Ele disse, não, porque ela não tem pecado ainda. Quando é que ela tem pecado? Quando ela fez 12 anos. Então todas as pessoas, segundo ele, só podem ouvir o evangelho, Jesus só pode voltar quando essas pessoas ouvirem o evangelho. Então vamos lá. Então uma criança nasce hoje, Jesus não pode voltar. Tem que esperar ela ter 12 anos
para ela ter consciência do pecado, alguém pregar o evangelho para ela e ela se arrepender. Aí Jesus pode vir, mas no intervalo que ela fez 12 anos, quantos nasceram? Se só neste momento que eu estou falando com vocês, no planeta Terra já deve ter nascido aí 5 milhões de pessoas, então ele vai ter que esperar essas 5 milhões fazer 12 anos, para pregar para esses com 12 anos. Aí quando você pregar, quantos já nasceram de novo nesse intervalo? Amados, não tem anel certo. É como uma irmã disse hoje no testemunho: não adianta abrir a Bíblia se você não abrir a mente. Cristo já reconciliou a sua igreja com Ele. Este não é um ministério de arrependimento. Quem tinha um ministério de arrependimento era João Batista. João Batista batizava para arrependimento. Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Nós já estamos reconciliados. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18. Os doutores não conhecem, mas está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Reconciliou ou não reconciliou? Diga, estamos reconciliados. E nos deu o ministério da reconciliação. 19, a saber que Deus estava no monte, dentro das igrejas, na casa do apóstolo. Vai. Deus estava onde? Em Cristo. E o que é que ele estava fazendo em Cristo? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eis aí vocês reconciliados com Cristo. Quando ele viu que não tinha mais jeito, quando ele viu que a sabedoria de Cristo e não a de Geraldo estava colocando ele no seu devido lugar, que era de homem, e Deus no lugar de Deus, ele então usou a estratégia full time do sistema. Deus está esperando para que Jesus volte. Deus está esperando a marca da besta. E quase que eu marquei ele, né? Que dá vontade. E eu disse: e que marca seria esta? Ele: o chip. Abençoados, não existe o chip na Bíblia. Não tem isso. Pode rodar de Gênesis, Apocalipse, qualquer livro, qualquer tradução, não existe chip na Bíblia. O chip é um avanço tecnológico em benefício da humanidade. Todos os senhores que me assistem e me ouvem agora, todos vocês têm um chip, ou no bolso ou na mão. Ué, no meu telefone vai 2. Na minha carteira de dinheiro tem vários chips do Santander, do Bradesco. A luz aqui, ela é medida pelo chip. Que mais chip Jesus está esperando para voltar? Quando João, na ilha de Pátimos, fala da marca da besta, ele estava falando e se relacionando não de uma marca, não de um assunto futuro. A marca era algo comum de se falar entre os judeus. João estava falando da marca do imperador, que requeria adoração para ele. Vespasiano, quando conquistou Roma,
com seu filho, o general Tito, mandou cunhar uma moeda comemorativa. Atrás da moeda estava uma judia sentada, escrito Judéia capturada, e do outro lado da moeda estava Vespasiano, que tinha conquistado Jerusalém. Naquela época, ele mandou retirar todas as moedas, e as pessoas não podiam comprar e nem vender, a não ser com aquela moeda comemorativa. Havia também a adoração requerida de Nero. Nero queria adoração para ele e exigia que se colocava esta adoração. E João estava usando uma linguagem própria dos judeus. Colocar a marca na mão ou na testa. Isto não era algo para o futuro, era uma linguagem própria dos judeus. Olha lá o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. 8. Também atarás como sinal aonde? Na tua mão, e te será por frontal aonde? Você vê crente com a palavra na mão e no frontal no olho? Então o que João está usando na ilha de Pátimos, dizendo da marca na mão e na testa, era uma linguagem comum entre os judeus. João era um judeu. Então, aonde estava a marca de Deus? Não era uma marca física. Isto aqui significava adoração que Deus requeria. Então, aonde estava o símbolo da adoração? Na mão e sobre a fronte. Então, o que é que o imperador da época queria? Adoração a ele. Dizia, ninguém pode comprar sem ter a marca na mão ou sobre a fronte, sobre a testa. João está usando uma linguagem futura ou uma linguagem comum entre os judeus? Comum entre os judeus. A mesma coisa Paulo usou. 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 19, Paulo diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo o quê? O selo, uma marca. Aonde está essa marca? Você tem, eu estou vendo. Mas você tem esse selo. Então, que tipo de linguagem é essa que Paulo, que era um hebreu, que era judeu, estava usando? Uma linguagem própria dos judeus. O que é que os crentes não sabem? Que esta Bíblia foi escrita pelos judeus, com uma linguagem própria para os judeus, e querem hoje, quando apareceu a tarja, o código de barra, gritar em 1900 e pouco, é o chip, é a marca da besta. Não é a marca da besta, é um avanço tecnológico em benefício da humanidade. É claro que isso não vai acontecer, porque o governo não tem dinheiro para dar vacina, não vai ter dinheiro para botar chip em todo mundo. Não tem como o cara entrar lá dentro da favela, lá na Rocinha, mais de 50 fuzil. O que você vai fazer aqui? Botar chip no traficante, bota o fuzil. Não tem, isso não existe. Se isso fosse possível, iria ter benefícios. Porque você não iria precisar andar com carteira de motorista, com cartão de crédito. Também, os homens que gostam de trair a mulher seriam descobertos, porque via satélite, aquele chip ia dizer aonde você está. Os bandidos de alta periculosidade seriam localizados. Doenças imediatamente seriam solucionadas. Ninguém iria fraudar o governo e todos nós estaríamos sendo vigiados segundo após segundo. Teria os seus pós, teria os seus contras. Só que isto aqui é uma especulação e que quando vai para dentro da igreja eles dizem, olha aí, é a marca da besta. E uma mentira contada várias vezes se tornou um medo e um pânico dentro das pessoas. Eu não vou deixar botar chip na minha mão. Eu não vou botar. Me dá teu telefone então, que já está com 2 aí na tua mão.
As pessoas já estão com chip na mão, abençoado. As pessoas já estão com chip no bolso. Mas elas estão com medo do chip que bota na mão e na testa. Isso é uma linguagem dos judeus que o imperador requeria adoração, porque era a linguagem que Deus usava para requerer adoração dos seus filhos, como você leu em Deuteronômio. Ele disse para mim que depois dessa explicação, ele tem que admitir o seguinte: é que Deus não sabe nem o dia e nem a hora. Ele disse: agora eu te peguei. Eu falei: pegou não, filho. Quando Deus diz quando o médico diz a uma mulher: o seu filho é de 9 meses, ele não sabe o dia e não sabe a hora. Mas você já viu algum filho nascer de 12 meses? Quem nasceu de 12 meses aqui, diga ui! Só um só. Oh, glória. Meu amado, o médico diz: é cesariana, é 9 meses. Ele não sabe o dia e nem a hora, mas de 9 meses não passa, porque ninguém pode nascer com 10, com 11 ou com 12. Não é filho de bezerro. Ele disse o seguinte, Mateus 24, 34, já estamos terminando. Mateus 24, 34. Ele está me ouvindo agora. Anselmo de Barros Filhos, doutor, não vou falar o nome da denominação, doutor em teologia. Um beijo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Abreviou. Ele, na manifestação de filho, não sabia o dia e nem a hora, mas desta geração não passava. Poderia ser de manhã, poderia ser de tarde, poderia ser o anoitecer, poderia ser 4 horas da tarde, 5, 6 da manhã. Ele disse: vai ser como um ladrão da noite. Você sabe a hora que o ladrão vem? Vai ser assim, num abrir e num piscar de olho, mas vai ser dentro dessa geração. O médico disse: dona, seu filho é de 9 meses, mas pode nascer de 7, pode nascer de 8. Tem uns que nascem de 6 meses, dá um problema danado. Esse que vos fala é um. Eu dou um problema para eles. Nasce de 6 é um perigo, meu amado. Você entende, meu irmão, que eles querem arrumar jeitinho para lá, jeitinho para cá, mas não tem como. Em verdade vos digo que não passará esta. Esta aqui não é esta que nós estamos vivendo. Esta é aquela presente lá com eles. E ele então diz: eu acredito que para não deixar eles muito assim, né? Ele disse: eu não sei nem o dia nem a hora. Mas eu estou abreviando, eu estou dizendo que vai acontecer neste tempo. Deus seria um déspota se ficasse sentado lá em cima esperando você ir para o inferno e ele não vem. Deus estaria brincando com você, deixando você sofrer, passar dificuldade, os ladrões roubando aí dentro e fora das igrejas, e Deus não vem para te levar logo. Deus estaria brincando com você, esperando você se desviar, esperando você passar o que você passa, e Deus lá em cima só olhando, e o diabo fazendo mó farra. Isso não existe, abençoado. Ele veio no ano 70 para julgar o povo de Israel, e a sua igreja espiritualmente está reinando em vida e em perfeita vitória. Biologicamente, nós estamos sofrendo neste mundo, mas não pertencemos a ele. Espiritualmente, nós já recebemos a abundância da graça, e quando fechar esses olhos, quando esta carne, essa natureza adâmica fechar, nós retornaremos para o nosso lugar de origem. Você recebe? Diga glória a Deus.